Então vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos deu, de nos apresentarmos perante o Senhor, com o coração aberto para ouvir a Tua voz, para receber a Tua graça. Eu peço que em nome de Jesus, Pai, o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe nesse momento, que nós possamos, Pai, estudar a Tua palavra com o nosso coração cheio de alegria. Perdoa os nossos pecados, que nós possamos entrar na Tua presença completamente purificados pelo sangue precioso de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá. Antes de começar o estudo, tem, eu acho que duas perguntas que o Daniel tinha feito semana passada. Ele mandou para mim, né? Para a gente começar a aula hoje respondendo. Eu vou responder já a primeira que eu lembro, e a segunda depois eu vou pedir para ele fazer aí, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu lembro que o Daniel falou, mas e a questão do batismo com o Espírito Santo? Quando que a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo? Veja, existe hoje na igreja basicamente duas posições em linhas gerais, certo? Então você ouve algumas pessoas falando assim, desde que principalmente muito popular no meio pentecostal é a ideia de que você é regenerado, certo? E que depois da sua regeneração, em algum momento, você recebe o batismo com o Espírito Santo. Então, nessa linha de pensamento, o batismo no Espírito Santo seria uma segunda bênção, né? Uma segunda, como se fosse uma regeneração extra, assim, só falando para você entender, não é isso que o pessoal fala, mas seria assim, olha, a regeneração te dá vida espiritual, te coloca em comunhão com Deus, garante a sua salvação, mas o batismo com o Espírito Santo seria uma capacitação com poder para você evangelizar, para você profetizar, para você fazer outras coisas assim. Bom, essa não é a posição mais tradicional, mais antiga da igreja, e essa não é a posição que nós adotamos, tá? Se você observar bem no nosso catecismo, eu não sei se eu tenho alguma coisa aqui sobre, com essa expressão batismo com o Espírito Santo, mas se tiver, a ideia do batismo com o Espírito Santo é a seguinte, olha, o batismo no Espírito Santo é a própria obra em que ele nos regenera, é a própria obra em que ele nos transforma em uma nova criatura. Então não existe ninguém que tenha sido de fato regenerado e que não tenha o batismo com o Espírito Santo. Entende? Porque o processo de regeneração é o próprio batismo com o Espírito Santo. E de onde que vem isso? Porque assim, eu falei para você a questão polêmica, né? Eu tenho uma posição assim, tenho uma posição assado, não é essa posição que a gente adota, essa posição historicamente, né, é mais recente, essa aqui é mais tradicional. Mas não é isso que define para nós a verdade, né? O que define a verdade para nós é o que a Escritura diz. Então a gente tem que ir para a Bíblia, certo? Qual que é o ponto nosso para entender que não é bem assim. Não existe ninguém que seja regenerado e que não recebeu de fato o batismo com o Espírito Santo. São alguns textos. Eu lembro aqui de dois, tá? Eu vou passar para vocês dois textos. Um está lá em João capítulo 3, ali no comecinho do capítulo 3 de João. Jesus fala algumas coisas ali sobre batismo com o Espírito Santo. Então você pega aqui João capítulo 3 e olha que interessante. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está falando de regeneração, certo? Ele está falando de regeneração, aqui no versículo 3. Capítulo 3, verso 3 de João. Se você não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus, quanto menos entrar, né? Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Jesus está falando para Nicodemos, olha, esse novo nascimento, Nicodemos, ele não é da carne, não é você voltar da barriga da sua mãe, é o nascer da água e do Espírito. Mas veja, o nascer da água é o ser batizado na água. Entende? Se o nascer na água é o ser batizado na água, o nascer no Espírito é o quê? Entendeu? O nascer na água é o ser batizado na água. O nascer da água é ser batizado na água. Então, o nascer do Espírito é o ser batizado no Espírito. Então, Jesus está conectando aqui o batismo com o Espírito Santo com a regeneração, o nascer de novo. Tem outro texto também muito importante que eu lembro agora, não são os únicos textos, tá, pessoal? Eu estou lembrando agora desses textos aqui, só para responder a pergunta, tá? Mas é claro que valeria aí, se você quiser aprofundar no assunto, tem muitos textos bíblicos, inclusive no meu livro sobre o batismo, tá? Eu vou bem a fundo nisso daí, pego um monte de texto bíblico, um monte de passagens mesmo, tá? Eu estou trazendo aqui só 2 passagens que ajudam a esclarecer isso daí. Mas tem muitas outras passagens. Então, 1 Coríntios 12, o versículo 13, inclusive a gente até leu ele, não sei se foi semana passada, né? Presta atenção bem nesse versículo, ó. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito. Então, aqui Paulo, escrevendo para os irmãos em Coríntios, ele não fala com ninguém que não fosse batizado no Espírito. Ele está falando com a igreja inteira de Corinto. E não tem ninguém em Corinto que não fosse batizado com o Espírito Santo. Entende? Agora, olha o que esse batismo com o Espírito Santo faz logo em seguida. Todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então ele está dizendo, olha, é o batismo no Espírito que te torna parte do corpo de Cristo. Não é? Ser batizado em um Espírito é o que faz alguém ser parte do corpo de Cristo. Então, se você pensar como alguns irmãos pensam, nós temos que amar esses irmãos, temos que respeitar, são nossos irmãos em Cristo, mas eles têm essa ideia, que é difícil de sustentar biblicamente quando você presta atenção na palavra. Eles estão dizendo que existem pessoas que são parte do corpo de Cristo e que não são batizadas com o Espírito Santo. Agora, essa posição não é sustentável quando você compara com textos da Bíblia como esse, em que Paulo fala, todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo, querendo dizer, olha, é por causa do batismo no Espírito que nós somos parte da igreja, que nós somos parte do corpo. Então, nós acreditamos que se uma pessoa for verdadeiramente regenerada, ela é certamente batizada com o Espírito Santo, ok? Esse é o ponto 1. Mas tá, então quer dizer que se uma pessoa foi regenerada, ela não pode se aprofundar ainda mais na glória de Deus, ela não pode buscar dons, receber mais experiências com o Espírito Santo? Claro que pode. Claro, ela deve, ela precisa. Faz parte da vida cristã crescer. Você lembra daquela parábola de Jesus falando assim que tinha uma árvore que não dava fruto? E aí veio o dono da fazenda e falou pro trabalhador ali que cuidava do jardim, cuidava esqueci agora o nome, como é que a gente fala, pessoal? Meu Deus, esqueci o nome, gente. Quando tem um monte de árvore frutífera num lugar, esqueci. Mas enfim, vamos chamar de jardim, né? Vamos chamar de jardim. Um pomar. Pomar, obrigado. Veja, e aí tinha esse pomar, e aí tinha aquela árvore, e aí o dono da fazenda falou assim, olha, corta essa árvore que anda fruto. E aí
o jardineiro cuidava do pomar e falou assim, não, deixa eu cavar aqui ao lado dela, pôr um adubo, sabe, regar ela bem, cuidar dela, e vamos deixar mais um ano para ver se ela dá fruto, e aí se não der fruto, aí sim a gente corta. Um significado importante dessa parábola é dizer, olha, irmão, a vida cristã implica crescimento espiritual. Se não está havendo crescimento espiritual, sua vida cristã está correndo risco, tá? Não existe um cristianismo estagnado, não existe um cristianismo que não... Pelo contrário, tem um cristianismo que cresce, que aumenta. Isso é um processo de santificação que começa na regeneração, certo? E vai acompanhando você todo o resto da sua vida. Espero eu que não seja só uma vez que você vai ter uma experiência muito forte com Deus, né, de receber dons espirituais e de... Espero eu que você tenha muitas ao longo da sua vida e vá tendo cada vez mais. Mas nós não chamamos essas experiências de o batismo com o Espírito Santo, entendeu? Porque o batismo com o Espírito Santo, você já entrou nele na regeneração. Você permanece nele enquanto você permanecer na fé. Se você abandonar Cristo, se você amar o mundo, se você amar o pecado, se você abandonar o evangelho, aí você vai perder essas bênçãos, vai perder a salvação, vai perder a presença do Espírito Santo no seu coração, e vai voltar à lama, né, à sujeira. Então, o que você quer? Você quer viver uma vida de santidade, você quer viver uma vida de busca, de crescimento na fé. Então, sim, tenha mais experiências com Deus. Ah, mas os dons? Os dons estão aí disponíveis. O Senhor distribui conforme lhe apraz e você pode buscá-los e pode crescer neles, ok? Então, eu não sei se isso aí... Eu não estou conseguindo enxergar o Dadá aqui, porque na tela ele não está aparecendo. Mas você está... Agora eu consegui, coloquei aqui. Coloquei. Estou te vendo. Dadá, respondeu a sua pergunta? É, se ficou alguma dúvida aí, pode passar. Vamos responder agora antes de eu começar o próximo tópico, para não embolar depois. Acho que essa parte é muito complexa. Né? Só para expor minhas ideias aqui, vai. Entendi. Veja, o que é importante? É importante nós entendermos que o Espírito Santo, quando ele batiza alguém, ele torna aquela pessoa parte da igreja. Se a gente entender isso, que uma pessoa é parte da igreja por uma obra do Espírito Santo, a gente até vai conseguir com facilidade entender uma das partes lá da pergunta 38, que fala assim, olha, como que o Espírito Santo governa a igreja? Ele governa acrescentando as vidas, as almas que vão se tornar parte da igreja. Como é que ele faz isso? Batizando elas. Ele é que torna, por exemplo, o batismo nas águas eficaz. O batismo nas águas não teria eficácia nenhuma sem o agir do Espírito Santo. O batismo nas águas sem o Espírito Santo seria só um banho de água. É o Espírito Santo aplicando a promessa de Deus do novo nascimento no batismo nas águas que torna a pessoa regenerada, torna ela parte da igreja, torna ela parte do corpo de Cristo. Entendendo isso, outra coisa que você vai ver, por exemplo, é que nas passagens de Atos, por exemplo, que são muito utilizadas para tentar separar a regeneração do batismo com o Espírito Santo, muitas vezes a passagem fala de foram cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala de pessoas que foram cheias do Espírito Santo em momentos diferentes do Pentecoste, pessoas que tinham participado do Pentecoste. Por exemplo, você pensar, por exemplo, na pessoa de Estevão, certo? Estevão era certamente batizado com o Espírito Santo por qualquer métrica, por qualquer pessoa, de qualquer linha teológica que você for perguntar, ele vai dizer para você, não, com certeza Estevão era batizado com o Espírito Santo. Certo? Não tem como, porque ele era regenerado, ele estava lá no dia do Pentecostes, e
quando chega ali no dia que ele vai responder aos homens que querem julgá-lo, querem matá-lo, o que a Bíblia fala? Estevão cheio do Espírito Santo. Várias vezes você vê esse enchimento do Espírito Santo na vida dos crentes. Então, esse enchimento do Espírito Santo, ele é dado pelo Senhor na vida do cristão em vários momentos. E não necessariamente ele é o batismo com o Espírito Santo, embora ele esteja numa relação de dependência muito íntima com o batismo com o Espírito Santo. Porque você tem pessoas que foram regeneradas, que falaram em línguas e que recebem esses enchimentos do Espírito Santo. Então, assim, mas e a situação dos apóstolos? E a situação dos irmãos que aparentemente já eram regenerados e receberam esse batismo com o Espírito Santo lá no Pentecostes, ou na casa de Cornélio, ou em Samaria, né, quando Filipe evangelizou lá, depois os apóstolos desceram, esse pessoal recebeu o Espírito Santo e tal. O que você percebe? Existe ali uma questão histórica e uma questão profética. Deus, ele está abrindo novos capítulos na história da humanidade, e cada abertura de um capítulo novo na história da humanidade, na história da redenção, parece que Deus dá sinais especiais, assim, que... Então, por exemplo, a libertação de Israel do Egito, teve coisas acontecendo ali que não aconteceram mais. A entrada do povo de Israel em Canaã, tem coisas acontecendo que depois não acontecem mais, não são do cotidiano, não são, as próximas gerações não veem aquilo. Cada início de um capítulo novo na história da redenção tem sinais especiais, e ali é a mesma coisa. Se aquilo fosse um padrão que tivesse que ser repetido na experiência individual de cada cristão, você teria um problema sério narrativo e nas epístolas. Qual que seria o problema narrativo? Veja, o Pentecostes acontece no capítulo 2 de Atos. Aqueles 120 recebem o batismo com o Espírito Santo, claramente é o batismo com o Espírito Santo que acontece em Pentecostes. Eles falam em línguas, e Pedro prega. E naquele dia quase 3.000 pessoas se convertem. Veja, essas quase 3.000 pessoas que se converteram, nada em Atos diz que elas também falaram em línguas. Entende? Elas recebem o batismo nas águas e o Espírito Santo já junto. E aqui nessa passagem de Coríntios, de 1 Coríntios 12, versículo 13, Paulo dá a entender que esses irmãos já tinham recebido o Espírito Santo, mesmo sem falar de duas experiências diferentes, uma de regeneração e outra de batismo com o Espírito Santo. Na verdade, ele une as duas coisas. Então, a regra da vida cristã normal do indivíduo que é salvo hoje é essa. Ele é regenerado, a regeneração dá para ele o Espírito Santo. E ele recebe o batismo do Espírito Santo. Ele é revestido da graça de Cristo, perdoado, purificado dos seus pecados, recebe uma nova natureza e o Espírito Santo vem sobre a vida dele. Agora, essa fé e essa vida espiritual que ele recebe na regeneração tendem a crescer e a aumentar ao longo da vida, certo? Mais dúvidas aí, eu recomendo a leitura do meu livro sobre o batismo, que tem bastante informação a respeito disso e trata de algumas discussões a respeito desse assunto, embora é um livro mais focado no batismo nas águas, mas eu trato também sobre o batismo no Espírito Santo, tá bom? Vamos lá, tem uma outra pergunta que o Daniel tinha feito semana passada. Daniel, repete ela para mim, por favor, meu irmão, que eu não me lembro agora exatamente qual que era. Se você se lembrar, é claro. Se você não se lembrar, aí a gente deixa para outra vez e eu...
Eu acho que ele anotou em algum lugar, ele foi procurar. Ô, Lucas, enquanto Oi. isso, eu te fazer uma pergunta. Quando eu tava para ser batizada, o pastor falou para mim que podia acontecer de eu ter tentações, né? E na época eu fiquei com medo, tipo, de ver bicho, alguma coisa assim. Aí a minha mãe, do jeito que ela é, né, que você já sabe, ela chegou em mim e falou assim, que se eu não batizasse eu ia pro inferno. É verdade? Veja, batismo é um meio de graça, certo? É um meio que Deus opera para salvar uma pessoa. Todo cristão é batizado de algum jeito. Ele é batizado ou porque ele recebe o sacramento, ou ele é batizado porque ele desejava receber o sacramento e só não recebeu por uma situação. Imagina, por exemplo, um irmão vivendo no Império Romano, certo? Sob intensa perseguição, e ele se converte, está fazendo ali a catequese, está aprendendo a fé, esperando terminar o processo para ser batizado. No meio desse processo de catequese, ele é preso, certo? E, e matam ele. E ele nunca chega a receber o batismo. Veja, nesse caso, ele recebeu o batismo de desejo, que é parecido com o batismo que o ladrão na cruz recebeu. Ele também foi regenerado, certo? Mas por que ele não recebeu a água? Porque não, ele estava crucificado, né? Como é que ele ia descer da cruz para receber a água? Então, se uma pessoa rejeita o batismo, não se ela não tem possibilidade de recebê-lo e acaba morrendo sem recebê-lo, se uma pessoa rejeita o batismo, é muito complicado. Eu, sinceramente, eu não vou bater martelo que eu não sou Deus, né? Só quem julga é Deus, né? Sua mãe ali, ela foi bem corajosa, mas também ela estava numa discussão ali, tentando argumentar, né? Eu não diria com tanta intensidade assim, mas eu diria que é muito perigoso. Eu diria para não fazer isso. Eu não recomendaria ninguém recusar o batismo, porque isso para mim é um sinal de falta de fé, é um sinal de uma falta de desejo de receber algo que Deus quer te dar. O que Deus dá no batismo é salvação, é vida nova. Como que você pode não querer isso? Se você não quer isso, como você pode não querer o presente que Deus te dá no batismo, mas querer o presente que Deus te dá no batismo, entendeu? É contraditório, é contraditório. Então, assim, o que ela, tem verdade no que ela falou. É isso que eu quero dizer. Eu não falaria com essa intrepidez, mas existe verdade no que ela falou, sim, existe. Daniel, você conseguiu achar aí, meu irmão, a pergunta? Eu lembrei, mas eu tô tentando voltar à tela que estava normal aqui. Não sei o que eu fiz aqui, que eu não tô conseguindo voltar. Minha carga também tá na economia de energia agora. Espera aí. Ih, o Dadá caiu. Será que a bateria dele acabou? É, até, é. Então vamos fazer o seguinte, até ele aparecer aí de novo, vamos ler a 39. Leia para a gente, Isa, a 39, por favor. Nós vamos entrar num assunto novo agora, pessoal, criação e providência, tá? Então nós vamos falar agora, nós estávamos falando até agora de Deus, da Trindade, das pessoas na Trindade, falamos do Pai, do Filho, do Espírito, e agora nós vamos entrar na criação de Deus, na obra de Deus, certo? E nós vamos falar junto da criação e da providência, embora esse assunto seja um assunto aí profundíssimo,
mas a gente vai falar ele bem resumidinho pela natureza da catequese aqui, tá bom? Então, leia pra gente, Isa, a 39, por favor. O que Deus criou? Tudo o que existe não é Deus, foi criado por Deus. Pronto, tá, então veja só. Na linguagem bíblica, Deus criou os céus e a terra. Deus criou tudo o que existe que não é Deus. O único ser que existe e não foi criado é Deus. Se alguma coisa existe e não é Deus, foi criada por Deus, certo? Então, lê lá pra gente, Isa, Isaías 45, verso 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Tudo, no céu, na terra, todos os seres humanos, todos os animais, todos os espíritos, todas as coisas inanimadas, pedras, areia, pedras preciosas, estrelas, céu, gases, ar, ozônio, gás carbônico, água, sal, o que você imaginar. Se não é Deus, foi criado por Deus. Não existe nenhum tipo de existência no universo a parte da criação divina. Entendeu? Se alguma coisa existe, existe porque Deus criou. Então, essa é a coisa principal que a gente precisa ter em mente quando a gente fala da criação. As coisas que existem, existem porque Deus criou. Ok? Vamos lá agora na 40. Lê pra gente aí, por favor, Janilson, a pergunta 40. Como Deus criou o mundo? Por meio de sua palavra. Então, não é que Deus, já pode ir abrindo aí, Janilson, em Salmo 33, 6. Veja só, não é que Deus pegou algo que já existia, uma massa, uma matéria que já existia, muito densa, e aí ele moldou aquela coisa para se tornar aquilo que ele queria que fosse. Não. Não existia uma massa muito densa, até que Deus criasse a massa muito densa. Até a massa muito densa foi criada por Deus, ela não existia até o momento que Deus a criou. Tudo que existe que não é Deus foi criado por Deus. Como foi criado por Deus? Pela sua palavra. Ele disse e as coisas aconteceram. Então entenda uma coisa, quando a gente fala de palavra de Deus, nós estamos falando de algo que não é a mesma coisa que a palavra do Lucas. Entende? A palavra de Deus é outra coisa. Porque Deus disse haja luz e não havia nada e houve luz. Então, assim, a palavra de Deus tem um poder sobrenatural, criador, de onde vêm todas as coisas. Todas as coisas estão fundamentadas numa origem na palavra divina. Lê lá pra gente Salmo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Então aqui ele está falando, olha, até os anjos, os seres espirituais, mas e os principados e potestades? Até os principados e potestades, tudo veio da palavra de Deus. Deus disse e criou. Deus falou e as coisas foram feitas. Então a palavra de Deus é a única coisa que Deus usou para criar todas as coisas.
Por isso que a palavra de Deus, irmãos, ela é a fundamentação da existência. Quando a gente lê a Bíblia, nós temos que entender que nós não estamos lendo um livro como qualquer outro livro. Porque a Bíblia, ela é chamada de palavra de Deus. E a gente tem que lembrar que só existe o ar que você respirou agora, porque a palavra de Deus criou o ar. Entende? Só para não nem tá no script aqui, mas eu vou pedir pro Deco abrir aí pra gente, em João capítulo 1, versículo 1. Só para lembrar vocês de algo, esse versículo a gente já leu várias vezes no estudo aqui, né? Mas é só para lembrar uma coisinha para vocês. Lê pra gente aí, Deco, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra verbo aí é uma tradução boa, tá certa, tá? Mas poderia ser traduzida também como palavra. Então você poderia ler esse texto no original dizendo assim, ó: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, a palavra de Deus, que é a pessoa de Jesus, o Verbo divino, é por meio dele que todas as coisas foram criadas. Por isso que Paulo fala que por meio dele todas as coisas foram criadas. Por ele tudo subsiste. É pela palavra. Jesus, é nesse sentido que Paulo fala em Hebreus, que Jesus sustenta a existência de todas as coisas. Porque ele é a palavra, por meio da qual Deus criou todas as coisas. Lê aí pra gente, Deco, 41, por favor. Porque Deus criou o mundo para a sua própria glória e, em um sentido secundário e subordinado, para o bem do homem. Qual a razão de Deus criar o mundo? Primeiro, pessoal, vamos deixar claro uma coisa aqui. O que é que nós sabemos sobre as motivações internas do coração de Deus? Só o que Deus nos conta. Deus não é um objeto no laboratório para a gente examinar ele. Deus é Deus. Deus está acima de tudo. Ele é que nos examina. O que é que nós sabemos da motivação divina? Aquilo que Deus revelou na sua palavra. E Deus nos revelou na sua palavra que o que estava no coração dele, ao criar o mundo, era, no sentido primário e mais importante de todos, a própria glória dele. Manifestar a sua própria glória. E no sentido secundário, ao próprio bem da sua criatura, que ele pretendia criar um ser que era a sua imagem e semelhança e colocar ele no mundo e que ele pudesse ser feliz e gozar da presença e da glória de Deus por toda a sua existência. Então vamos ler lá agora, vou pedir para o Dadá abrir lá em Romanos 11:36. A Isa já vai preparando lá o Salmo 115:16 e o Janilson Atos 14:17. Lê aí para a gente, Dadá, Romanos 11, versículo 36, por favor. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas, pessoal, todas são dele. Deus tem a propriedade absoluta de todo o universo. Porque dele, por ele, ou seja, foi ele quem fez, nada existe sem ele, tudo existe por causa dele, por meio dele, e tudo existe para ele. O objetivo da existência de todas as coisas é a glória do próprio Deus.
é manifestar, brilhar, glorificar o nome dele. Esse é o objetivo de todas as coisas que foram criadas. Sabe aqueles peixes que você vê? Hoje o pessoal tem umas máquinas que vai lá bem fundo no mar, encontra uns peixes no mar que, meu Deus do céu, os bichos têm uns olhão bugalhado, cheio de espinho assim. Você olha o bicho feio. Feio é seu olho. Aquele bicho lá foi criado para Deus, para a glória de Deus, entendeu? Então, assim, tem um propósito, tem um objetivo, que em última instância redunda na glória do Senhor. Então, a nossa própria existência, da mesma forma, né? Nós somos parte da criação, nós somos criados para a glória de Deus. E nós vivemos melhor, somos mais felizes quando não vivemos para nós mesmos. Quando vivemos para Ele, para a glória dele, porque nós fomos criados para isso. Então, quando você vive para a glória de Deus, é como se você fosse um martelo que bate num prego. Quando você vive para a sua própria glória, é como se você fosse um martelo tentando desrosquear um parafuso. Entendeu? É por isso que não dá certo. Você não foi feito para isso. Você não foi feito para o seu prazer. Você não foi feito para a sua glória. Você não foi feito para o seu engrandecimento. Você foi feito para a glória dele. A mesma coisa é a criação. As coisas que existem. Por que muitas vezes nós nos frustramos? Porque a gente acha que as coisas foram feitas para a nossa glória, mas elas foram para a glória de Deus. Quando a gente entende que elas são para a glória de Deus e que nós estamos aqui como parte dessa criação para poder glorificar a Deus, a gente começa a aceitar melhor as coisas que Deus está fazendo, as coisas que estão acontecendo, entender que Deus ele está no controle da história, certo? Ele está direcionando, levando a história para um lugar bom, onde vai ser glorificado o nome dele e onde vai haver uma felicidade para as suas criaturas. Vamos ler lá agora o Salmo 115, o versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Aqui é interessante esse versículo, né? Porque tem gente que interpreta mal, querendo dizer assim, olha, Deus não quer nem saber nada da terra. Não, não é bem isso que o texto está dizendo, mas claramente o texto está dizendo que, olha, Deus criou a terra, num certo sentido, para o benefício do homem, certo? Porque ele está querendo dizer que, olha, os céus são os céus do Senhor, são inacessíveis para o homem, mas a terra Deus deu para o homem. Então, até mesmo dizer assim, quando nós morrermos e formos levados para a presença do Senhor para estar com Ele na glória, veja, vai ser maravilhoso? Vai ser maravilhoso. Mas ainda não vai ser a ressurreição do nosso corpo. A ressurreição do nosso corpo é realmente a nossa regeneração completa. E na ressurreição do nosso corpo, o que vai acontecer? Nós vamos ser... vamos viver numa terra regenerada, com o corpo regenerado, unida ao céu, com certeza. Trânsito livre entre céu e terra, com certeza. Mas só o céu não é o fim da história. O fim da história é a terra completamente regenerada, porque Deus nos criou para a terra. Ele nos fez da terra. E criou a terra, num certo sentido, para nós. Para que nós pudéssemos morar nela, glorificar o nome dela, cultivá-la, melhorá-la, abençoá-la, governar ela conforme a palavra de Deus. Então existe hoje essa ideia de que o homem é o câncer na terra. Não, o câncer na terra é o pecado. O homem, ele foi criado por Deus, feito do pó da terra e, claro, do sopro de Deus, nós vamos ver daqui a pouco. Mas Deus, ele criou também as coisas no mundo para o nosso bem. Então, sim, existem hoje coisas ruins acontecendo no mundo? Existem. Mas você vai aí na sua fruteira, tem uma banana. Você já pensou no projeto perfeito de uma banana?
Eu tô aqui sem uma lata de refrigerante para fazer essa ilustração. Mas você pega uma, uma latinha de coca e você vê que ali tudo parece ter sido projetado para o homem, correto? Para o bem do ser humano. Você tem um container bem fechadinho, que não deixa nada de sujeira entrar, que não deixa o conteúdo que está lá dentro sair. Lá dentro tem uma bebida adocicada, saborosa. Não sei se é muito saudável, mas é gostosa, né? E tem essa coisa que não está aberta, mas está pronta para ser aberta. Ela está meio riscadinha, e aí tem uma travinha que você faz assim, faz plec. Aí você já vê aqueles pinguinhos saindo assim, você bebe, você sabe. Aquilo ali tem as marcas de que foi projetado para o homem. Né? Agora, compara com uma banana, pessoal. Toda encapadinha, lacradinha, certo? Bem fechadinha, envolvida. Dentro dela um conteúdo muito saboroso, mas saudável, 100% saudável. E ela tem uma tampinha aqui também, ó. Você abre assim, ó, só não faz o barulho. Mas abre a pelinha dela e aí dentro tem aquela coisinha gostosa. Você come ela, ela entra certinho na boca, parece que foi feita no tamanho certo de uma boca humana. Veja, a criação carrega as marcas de que Deus a criou de uma certa forma para o bem do ser humano, para o bem do homem, ok? Vamos ler lá agora Atos 14, versículo 17. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Olha que coisa interessante esse versículo, gente. É lindo demais. A bondade, a graça, a misericórdia do Senhor é coisa extraordinária, gente. Olha, presta atenção. Não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando chuva e tempo frutífero. O que Paulo está dizendo aqui, nessa parte? Ele está dizendo, olha, sabe aquela chuva que cai do céu lá na sua rocinha, faz sua mandioca crescer, faz sua macieira dar fruto. Ele falou da chuva, mas também tem o processo do sol, certo? A chuva é essencial, o sol é essencial, o solo bem nutrido é essencial, os ciclos da terra são essenciais, certo? Até mesmo os terremotos, pessoal, fazem parte de um ciclo que Deus colocou na terra, em que gera muitos benefícios para o homem. Paulo fala, olha, essas coisas todas que faz ter pão na sua mesa, faz ter vinho na sua garrafa, né? Faz ter água na sua geladeira, uma aguinha geladinha gostosa, faz você ficar feliz. Aliás, eu acho interessante como que veja como é que é a nossa situação hoje, irmãos. Eu acho isso muito interessante. Que nós somos uma das gerações mais ricas e prósperas da história da humanidade. Irmão, quem é que tinha? Olha a facilidade que você tem. Por mais pobre que alguém seja hoje, pelo menos no Brasil, e na maior parte do Brasil, é claro que existem lugares ainda muito pobres que talvez isso não tenha chegado, mas na maioria dos lugares, na imensa maioria dos lugares, você quer água, você anda 3 metros até a sua pia mais próxima.
abre uma torneira e sai água, meu amigo. Você pensa que o beduíno do deserto, que Abraão tinha isso? Abraão indo para a terra prometida tinha isso? Mas ele era feliz tendo que carregar a água do poço lá, subir 20, 30 metros de corda para pegar um balde de água, certo? Carregar, às vezes, quilômetros para levar um pouco de água para casa, para poder ter um copo d'água na cabeceira para beber à noite. Era feliz. Aí você anda 3 metros para pegar um copo d'água da torneira e reclama. Qual que é o nosso problema, né? Deus nos enche de bênçãos, nós temos muitas bênçãos, nós nos alimentamos, nós temos boa alimentação, nós comemos de tudo, né? Nós temos fruta, nós temos carne, nós temos ovo, nós temos leite, nós temos vários tipos de grãos. Você quer comer arroz, tem. Você quer comer feijão, tem. Você quer comer grão de bico, tem. Você quer comer linhaça, tem. O que você quiser comer, lentilha, tem. É só ir no mercado, você acha. Nós somos muito abençoados. Veja, e Deus nos deu essas coisas com propósito. Duas coisas que esse versículo fala. Primeiro, dar testemunho de Deus. Todo ateu que almoçou e jantou hoje, certo? Ele está almoçando e jantando contra o testemunho fiel e fidedigno de Deus, de que Deus é bom, de que Deus existe e de que Deus o ama. Porque essas coisas, todas essas bênçãos que Deus nos dá, são testemunho da bondade dele, da existência dele, obviamente, da bondade dele, do amor, da graça dele para conosco. E ele criou essas coisas para o nosso bem, porque ele queria a nossa felicidade. E no segundo objetivo, além, é claro, da glória dele de manifestar e de testemunhar da existência e da bondade de Deus, todas essas coisas também são feitas porque Deus quer nos ver felizes, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar coisas boas, né? Então, assim, eu não sei se vocês já jantaram, quem que não jantou ainda vai jantar, mas quem for jantar, na hora que você for agradecer, agradece, irmão, de boca... Olha, mas agradece com vontade. Agradece com vontade. Fala, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por esse arroz com feijão aqui. Obrigado por esse ovo cozido. Né? Essa maionese com arroz aqui, que é... Quem que não gosta de pegar uma colherona de maionese e jogar bem no meio do arroz, assim, ó? Bênção de Deus. Bênção de Deus. Você está entendendo? É coisa que Deus deu para a gente se alegrar, meus irmãos, para a gente se alegrar. Certo? Vamos lá, que tem mais versículo aqui. Não, já deu o horário. Pessoal, já lemos também até 41. Tem alguma dúvida, alguma questão que ficou aí para trás? Daniel, lembrou, Duda? Fala aí pra gente. Não, então era sobre o estudo anterior, né? Tipo, o texto que fala que os dons e as dádivas de Deus são irrevogáveis. Eu não lembro exatamente de onde era e onde é o contexto. Eu também não acabei não indo buscar. Mas toda vez que o texto fala os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Essa é a... acaba linkando com algumas coisas e junta, e assimila e junta. Às vezes não tá certo, né? Mas, tipo, por exemplo, quando Jesus fala lá no último dia último dia, que depois da sua vinda vão falar, Senhor, no julgamento, né? Senhor, não profetizamos em teu nome, fizemos isso, aquilo outro em teu nome, e aparta-te de mim que eu não te conheço. O que leva a pensar que o fato de ter dons não tem a ver com a salvação e que possa ser que os dons dados não são retirados, mesmo que você... Fica uma ideia, às vezes, de que mesmo que você está desviado, que você não está conectado com Deus, que você ainda continua tendo aqueles dons. Dá essa ideia, mas não sei se está correto. Eu não lembro exatamente na hora que eu puxei, porque foi relacionado ao que estava falando no dia do estudo. Né? Mas estou tentando puxar aqui mesmo. Esse texto, notadamente, ele é difícil de interpretar o significado específico dele. Está lá em Romanos, se eu não me engano, mas eu não lembro o versículo exato.
Também nem tenho certeza se está em Romanos. Eu acho que está em Romanos. Mas pode ser que não esteja. Não vou lembrar agora onde é que está, não. Mas sobre a questão do... Mas ali não necessariamente o contexto está falando... Isso eu lembro, tá? Ele está falando mais da questão do chamado de Israel. Tá? Está falando da questão... A Isabelle mandou alguma coisa aqui, uma mensagem. Deixa eu ver, onde é que eu leio aqui? E, Isabelle, você queria ajudar mandando a mensagem para eu ler, e agora eu não acho onde é que está a mensagem. Ah, não, eu só fui falar que eu acho que o Daniel ele tinha perguntado alguma coisa relacionada assim, tipo, se mesmo a pessoa estando em pecado, ela ainda vai ter o dom para abençoar as outras pessoas. Eu lembro alguma coisa assim. Acho que era isso a pergunta, não é? É, mais ou menos nesse sentido. A pergunta do Daniel basicamente é a seguinte: olha, mas não tem algumas passagens da Bíblia que parece que estão dizendo assim, olha, que certo que os dons de Deus são sem arrependimento. E tem essas pessoas que aparecem no juízo final que falam, Senhor, nós profetizamos em seu nome. E Jesus não fala para eles, não, vocês não profetizaram. Jesus fala para eles, nunca vos conheci, vão para o inferno. Até mesmo falam que expulsaram demônios, profetizaram, tal, né? Jesus fala, olha, nunca vos conheci. Veja, as duas coisas estão na Bíblia, certo? Então você tem que lidar com elas de alguma maneira. Você tem sim situações na Bíblia em que uma pessoa claramente mal intencionada tem um dom de profecia. Por exemplo, Balaão. Balaão é um cara mal intencionado que quer amaldiçoar o povo de Deus por dinheiro, certo? Mas que quando ele ora, Deus responde, fala com ele. E no final ele acaba abençoando o povo, não amaldiçoa, porque ele não consegue amaldiçoar. Né? Por um outro lado, depois ele quer tanto dinheiro que ele dá um jeito de amaldiçoar o povo sem amaldiçoar. Como? Ele instrui os inimigos do povo de Deus a usar mulheres para seduzir os homens e levar eles para participar da prostituição, do culto aos ídolos e tal. E depois ele acaba sendo punido por Deus, ele morre numa batalha com Israel, Israel mata ele. E o juízo de Deus cai sobre a cabeça dele, você pode ter certeza que ele não foi para o céu. Né? Então, assim, existe essa situação. Existe também a outra situação de você ver pessoas na Bíblia que aparentemente tinham dons de Deus e que, por abandonarem a fé, né, aquilo já não resolve mais para eles. Por exemplo, você tem pessoas que abandonaram Paulo durante o ministério dele, principalmente quando ele foi preso, e que ele fala, olha, amando o mundo, deixou. Então, você tem alguns desses falsos profetas que ainda fingem ter um dom quando não tem mais. Por exemplo, 2 Pedro fala desses homens que viviam em adultério, pecado, mas que estavam ali na igreja e tal, e profetizavam, mas Pedro não trata aquele dom jamais como uma manifestação do Espírito, já agora não é mais. É mesmo uma carnalidade deles, né? Então, assim, tem alguns exemplos que a gente poderia procurar aqui ou ali e tal. Mas eu acho que o texto básico, que é o texto que o Dada trouxe, de que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, não é muito bom para dizer que então uma pessoa que recebeu um dom de Deus, em hipótese alguma, perde aquele dom por pecado. Por quê? Porque no contexto ele está falando mais do chamado de Israel e tal. Esse é o primeiro ponto. Segundo, porque tem esses outros pontos em que a pessoa pode enterrar o talento, né? Ela pode
naufragar na fé, ela pode perder a salvação, ela pode perder a posição dela no reino de Deus. Então, não é tão preto e branco, existe uma área cinza, certo? Entre o momento que o cara se desviou e o momento que ele perdeu completamente toda a presença de Deus e toda a graça de Deus que tinha operando na vida dele, certo? Existe isso daí. Mas o que a gente tem que saber é que ninguém, porque já teve um dom, vai ter esse dom para sempre. Até porque no dia do juízo final, com certeza, o cara que perdeu a salvação não tem mais profecia, nem línguas, nem maravilhas, nem palavra de sabedoria, nem palavra de conhecimento, nem nada. Então, em algum momento, ele vai perder. Antes dele descer para o inferno, ele vai perder. Pode ser nessa vida, pode não ser imediatamente. Nesse ponto eu até concedo. Mas a gente teria que ver um pouquinho melhor na Bíblia esse assunto aí, ver com mais cuidado. Eu acho que agora é uma pergunta, agora é uma resposta mais provisória, tá, Dadá? Não é uma resposta meio definitiva, até porque você me pegou meio que no pulo, assim, no susto, né? Mas espero que tenha ajudado, pelo menos, a entender, porque a gente tem muita gente aí, pessoal, que já teve alguma manifestação de Deus na vida e que, infelizmente, se desviou completamente. E hoje você vê que não tem mais aquela mesma manifestação, já virou mais uma coisa carnal e tal. Então, eu não acho impossível, também não acho que a Bíblia deu uma garantia para ninguém, que a pessoa, só porque um dia ela teve o dom, ela vai ter para sempre. Pode falar, Deco. Não, então, eu estou pensando aqui também, porque às vezes você assimila, eu acho que assimilava isso, mas eu tive pensando esses dias que quando diz lá que a pessoa fala para ela, mas eu profetizei em teu nome, eu fiz milagres, sei lá, isso, aquilo em teu nome, e ele fala que não conhece, ali também não está dizendo que o fato da pessoa dizer que fez no nome dele era legítimo também, né? Também, é verdade. De repente eles já eram falsos mesmo e só estavam se firmando naquilo. Também é perfeitamente possível, Dadá, é verdade, é uma explicação perfeitamente possível, concordo com você. Dúvidas quando eu te perguntei sobre um assunto do que falaram para mim de uma pessoa que está totalmente bagunçada e de repente ela está lá numa situação talvez até mesmo de pecado e de repente ela tá com a pessoa e começa a falar de Deus para outra pessoa, a pessoa se converte e tal, tipo, poderia isso, entendeu? Tipo, como assim, né? Tipo, uma fonte jorrar duas coisas ao mesmo tempo. Essas dúvidas veio por causa de alguns relatos que eu ouvi, que veio juntar junto, né? Veio por coincidência, como é que fala? Relacionar com o assunto. Uhum. Né? Tipo, será que a pessoa tem um dom, independente dela ter desviado, tá numa situação assim, assada, ela ainda tem aquele dom, aquela coisa, né? Sei lá. Também às vezes a gente dá muita importância para a questão de pessoas, se a pessoa manifesta algum tipo de dom espiritual ou de talento que Deus parece que deu para a pessoa, que seria um sinal da aprovação de Deus sobre a vida da pessoa, ou de que ela é um cristão verdadeiro, ou de que com certeza aquilo que ela está falando vem de Deus. E não é bem assim, porque, veja, é um exemplo, parece bobo, mas é bíblico e é verdadeiro. Um dia, uma jumenta foi usada por Deus em profecia. Certo? Um dia uma jumenta foi usada por Deus em profecia, para falar com um profeta, que era Balaão. Essa jumenta não se tornou um cristão excelente porque foi usada com profecia. Então, Deus é soberano, Deus pode usar uma jumenta. Exatamente. Você vê, tem uma situação nos evangelhos que Deus usa o sumo sacerdote que estava participando do complô para matar Jesus em profecia. Porque ele fala que importa que um homem pereça e não toda a nação.
E ele, sem perceber, profetizou que Jesus estava morrendo para salvar Israel. Só que ele era um traidor. Ele era um mentiroso, ele era um hipócrita. Ele era sujo até o último. Então, assim, Deus é soberano para usar quem ele quiser. Isso não significa que a pessoa tem o dom, ou que Deus está lá sempre assinando embaixo tudo que ela diz, tudo que ela fala que foi Deus que revelou, com certeza foi Deus, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Tem muita gente que vive uma vida torta e quer que a gente acredite que tudo que ele fala vem de Deus. E, cara, é o que talvez bate mais do que você acabou de falar. Não tinha mais ninguém para falar com Balaão, então Deus usou jumento. Não tinha mais ninguém para falar com aquele povo na sinagoga, então Deus usou no sinédrio, então Deus usou o sumo sacerdote. Mesmo o cara estando naquela situação terrível, querendo matar o próprio Filho de Deus. Então, né, são situações que nem sempre a gente tem uma regra matemática, mas a gente tem princípios de sabedoria para caminhar aí e tentar andar nesse meio. Pessoal, vamos orar então para encerrar? A gente vai parar na 41 hoje. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor nos deu de estudo da Tua Palavra. Fortalece a nossa fé, nos enche do Teu Espírito Santo, abre o nosso entendimento, para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor, abre o nosso coração. Pai, que em nome de Jesus, essa palavra possa penetrar profundamente na nossa alma, Pai. Que a nossa fé seja fortalecida em Deus, que nenhuma seta do inimigo venha nos perturbar, mas que a nossa paz esteja firmada completamente na graça e no amor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe, hein? Abraço para vocês. Fique com Deus. Tchau.